Boa noite, pessoal. Estamos aqui agora partindo para a última semana do nosso PET Volume 2. Estamos aí encerrando mais um ciclo aí dos nossos PETs, agora o volume 2. Então vamos aí dar início à nossa semana número 4. Eixo temático: as transformações do mundo rural campo. Nosso tema tópico: espaço rural campo. As habilidades que vocês vão estar adquirindo aí com os conteúdos dessa semana: prognosticar sobre o futuro da produção do espaço rural nos países centrais e periféricos. Conteúdos relacionados, pessoal, que vocês vão estar aprendendo aí com essa nova semana do PET Volume 2. Impactos da produção agropecuária na biodiversidade: erosão, lixiviação, compactação do solo, salinização e desmatamento. Alguns então impactos aí durante a produção agropecuária na nossa biodiversidade, ou seja, nosso meio ambiente. Interdisciplinaridade aí, pessoal, que vocês vão estar adquirindo com os estudos dessa semana. O trabalho com a habilidade favorecerá o desenvolvimento da competência específica da área de Ciências Humanas na BNCC número 2, que pressupõe que o estudante seja capaz de comparar e avaliar a ocupação do espaço, a delimitação de fronteiras e o papel dos agentes, atores sociais responsáveis por estas transformações. Esse conhecimento vocês vão estar adquirindo aí com essa interdisciplinaridade aí que a gente tem aí com os estudos dessa semana. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o nosso tema? Agropecuária e meio ambiente. A duração: 1h40, pessoal. Vocês vão estar adquirindo aí então 2 horas aula. A carga horária tão importante aí para vocês estarem tendo o ano letivo positivo. Fique por dentro dos conceitos então, pessoal. Agropecuária e meio ambiente. A relação entre agropecuária e meio ambiente há tempos levanta diversos questionamentos a respeito da melhor forma de utilização do solo. A agropecuária compreende a pecuária, que seria então, pessoal, a criação de animais, e a agricultura, que seria o quê? O cultivo de espécies vegetais destinadas à alimentação humana ou não. Então a gente tem aí, pessoal, há tempos então, que a gente tem tido diversos questionamentos sobre a respeito da melhor utilização do nosso solo, né? Por conta de quê? Por conta da agropecuária ter diversas atividades aí durante a ocupação desse solo em todo o redor do nosso planeta, né? Então ela é uma atividade muito intensa aí na ocupação do nosso solo, né? No uso e ocupação do solo. Então a agropecuária compreende a pecuária, que é a criação de animais, e a agricultura, a criação de produtos agrícolas, né? Em geral, seja para alimentação humana ou não. E nos últimos anos, os avanços nesse setor têm sido enormes, devido ao aprimoramento das técnicas de irrigação, correção química, conservação do solo e controle de qualidade da produção, possibilitando resultados, ou seja, aumento e qualidade dessa produção cada vez maiores. Então, por conta desse avanço tecnológico que foi também levado aí para o nosso setor do campo, da zona rural, principalmente através da agropecuária. O problema é que esses avanços em determinados momentos causam impactos ambientais perigosos para o futuro. Ou seja, se tivermos por um lado um aumento da produção, tivemos por outro lado, consequentemente, aí, consequências para o meio ambiente, né? Impactos negativos, aí, perigosos até para o futuro nosso aí, durante essas atividades aí, com esse avanço tecnológico na agropecuária, pessoal. Então, infelizmente, os impactos ambientais também avançaram com esse avanço tecnológico. A criação de animais também influencia diretamente nos impactos e na conservação do meio ambiente, que seria a questão da nossa pecuária.
Na criação extensiva, que utiliza grande área, o impacto causado pelo pisoteio e o resíduo dos animais causam problemas menores, pois o meio recebe bem essa influência. Então, na criação extensiva aí, pessoal, a gente tem uma utilização de uma área grande. Então, como foi relatado aqui, bem relatado, a gente tem problemas menores, impactos ambientais menos agressivos. Mas existem muitos impactos prejudiciais ao meio ambiente, os quais demandam uma análise bastante cautelosa. Então a gente precisa estar ter bastante cautela durante essas análises para a gente estar analisando aí realmente a existência desses impactos, se eles estão sendo prejudiciais aí ao nosso meio ambiente. Às vezes existe muito sensacionalismo aí, pessoal. Uma palavrinha chave aí para você estar aprendendo. Por isso é importante que você conheça o artigo 1º da resolução CONAMA 001 de 86, segundo o qual é considerado impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que afetam as atividades sociais, econômicas, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então a gente tem esse artigo 1º da resolução CONAMA que é muito abrangente. Ele foca bastante situações aqui, setores, áreas, né, de atividades, sejam de sociais, econômicas, de saúde, de segurança. Então ele é muito abrangente. Então ele realmente aqui é muito importante que todos o conheçam, né, para a gente estar tendo o conhecimento, vamos dizer assim, pessoal, de como que a gente tem que estar nos relacionando com o meio ambiente, né, pessoal? Principalmente aqueles que estão diretamente relacionados com as atividades aí da agropecuária e ter então aí uma melhor preservação e trazendo essa sustentabilidade para o nosso planeta. A degradação dos solos e qualidade das águas. Então vamos partir agora para alguns conceitos aqui, né, pessoal? Esse primeiro aqui seria então a degradação dos solos e qualidade das águas. Solos degradados são aqueles que não exercem suas funções, ou menos parte delas, como fornecer nutrientes necessários ao desenvolvimento das plantas e filtrar a água que abastece os depósitos subterrâneos. Assim como ocorre nas cidades, as atividades de agropecuária contribuem para a degradação dos solos. As 4 formas principais de degradação dos solos provocadas ou intensificadas pelas atividades humanas são. Então, pessoal, aqui a gente tem uma questão que está nos abordando, a degradação do solo e também a relação da qualidade das águas, né? Então, primeiramente aqui, a gente vai falar, então, sobre as 4 principais formas que a gente pode estar degradando aí o nosso solo, que estão sendo intensificadas principalmente pelas atividades humanas. A primeira delas seria a erosão hídrica. A erosão hídrica é um processo físico que consiste na degradação e transporte do solo pela água ou pelo vento. Então a gente tem esse transporte do solo, ou seja, seria a retirada da superficial do solo, que vai sofrer essa erosão, esse processo físico através principalmente decorrência da água e também do vento. Este fenômeno que esculpe o relevo terrestre é chamado de erosão geológica ou normal. Então é também uma ação da própria natureza, a gente pode estar dizendo também, né, pessoal, onde a gente tem esse modelamento aí do nosso relevo, né, e está sendo chamado até de erosão geológica e também normal. Quando o solo é despido de sua vegetação natural, é submetido ao cultivo e fica exposto diretamente às forças erosivas. Então ele é despido aí, pessoal. Quando ele é despido, vamos dizer assim, da vegetação natural, ele fica suscetível a essa ação e fica ele exposto a essas forças erosivas, né? Então um solo degradado, sem vegetação, acontece com maior intensidade
esse processo de erosão. Neste caso, a água e o vento removem material com intensidade muito maior do que a verificada quando o solo está naturalmente coberto. Então, principalmente com a ação da água e do solo, a gente tem então esse processo de erosão intensificado quando não há essa cobertura natural aí do solo. Essa remoção acelerada do material do solo é chamada de erosão acelerada ou simplesmente erosão. O fenômeno mais eficiente de depauperamento do solo, pessoal. Ao setor transportado, este material será depositado em algum lugar, normalmente nas partes mais baixas, né? Principalmente onde ficam as partes mais baixas, né? Depois, nos nossos rios, né? Que vai trazer um outro processo que seria o assoreamento dos nossos corpos hídricos, né, pessoal? Que é o processo de erosão. Infelizmente, o processo de erosão traz uma outra consequência, que é o assoreamento, que seria o depósito dessa retirada do solo, né, nos rios, como consequência, então, é o assoreamento. Por exemplo, a erosão ocorre no Planalto e o material é depositado em uma planície após o seu transporte. Então, a retirada do solo dos planaltos ele é depositado aí nessas áreas mais baixas, né, as planícies. Resumindo, o processo completo de erosão causado por agentes externos ocorre a partir do intemperismo que ocorre na rocha, que libera sedimentos que serão transportados pelos agentes erosivos e depositados em algum outro lugar, ou seja, como foi falado, nas regiões mais baixas. Esse processo, quando acelerado pelas atividades humanas, como a agricultura e a pecuária, pode atingir estágios mais avançados com a formação de ravinas e vossorocas. Infelizmente, esses processos que a gente tem chamado, então, a partir das ações intempéricas, né, da própria natureza, quando são acelerados pelas atividades humanas, eles podem trazer resultados mais agravados e avançados, que são o quê? Essa formação das ravinas e também chamadas as nossas vulgas aí, vossorocas, pessoal, que são sulcos profundos no solo, ou seja, grandes buracos, aberturas aí no solo, né, pessoal, que são bastante perigosos. Em regiões de clima úmido e chuvas torrenciais, com predomínio de solos arenosos, poucos estáveis e submetidos a formas de uso inadequados, que são anualmente responsáveis pela remoção de milhões de toneladas de solos e nutrientes das terras agrícolas. Então aqui são onde essas vossorocas são mais intensificadas, né? Onde elas acontecem mais, né? Tem uma intensidade, uma presença maior nas regiões onde acontecem essas situações que a gente acabou de falar aqui, pessoal. Então vamos lá, erosão eólica, que seria o quê? O desgaste do solo resultante da ação do vento sobre a superfície rochosa. Então essa erosão eólica é principalmente por conta da ação do vento, que ocorre pelo processo de abrasão, ou seja, atrito das partículas carregadas pelo vento sobre as rochas. Em terras cultivadas, sobretudo nos períodos de preparo da lavoura para o plantio, o solo fica exposto, o que facilita a remoção de suas partículas. Então, durante o processo de preparo do solo, pessoal, a ação do vento, o solo fica mais exposto à ação do vento, né? Ele fica mais suscetível a essa ação e essa retirada da parte superior das partículas ali do solo, né? Então a gente tem esse processo de erosão eólica, que é mais intensa nas áreas peridesérticas de climas mais secos, áridos ou semiáridos aí, pessoal, como nas planícies estadunidenses próximas ao deserto do Colorado, por exemplo, no Sahel, na faixa sul do deserto do Saara, no continente africano, nos planaltos do norte da China e também próximo ao deserto do Gobi. Então aqui algumas regiões que foram citadas como exemplo, onde a gente tem essa maior intensidade desse acontecimento aí, pessoal, da erosão, desse processo de erosão eólica. Aqui um processo mais comum, que seria a erosão química, também denominada de lixiviação, pessoal. Uma palavrinha nova aí que a gente vai aprender logo a seguir. Caracteriza-se pela perda de elementos químicos essenciais para o desenvolvimento das plantas, como nitrogênio, fósforo e potássio, que são dissolvidos e carreados pelas águas das chuvas e dos rios. Então a gente tem aí, pessoal, esse processo aí
de erosão química, também chamada de lixiviação, que é caracterizado principalmente pela perda desses elementos químicos muito importantes aí para as plantas, né, para a nutrição das plantas, como nitrogênio, fósforo, potássio, que são dissolvidos e levados pelas águas das chuvas. Além da perda de produtividade agrícola, né, deixando então o solo mais pobre, né, pessoal, principalmente aí um risco aí, uma consequência muito ruim para o nosso solo. Esse tipo de erosão provoca uma concentração elevada de nutrientes nas águas do rio, uma outra consequência, né, trazendo uma consequência muito elevada, muito alta desses nutrientes nas águas, né, como nos lagos e mares, desencadeando aí um processo então que a gente chama de eutrofização ou eutroficação, pessoal. Ou seja, que é a redução da quantidade de oxigênio e o desenvolvimento excessivo de bactérias em ambientes aquáticos, né? Então a gente tem uma menor biodiversidade nos ambientes aquáticos com o processo de eutrofização, né, pela falta do oxigênio, né, pessoal? Então a gente tem, infelizmente, também essa outra consequência aí por conta da erosão química. As áreas mais atingidas são aquelas em que há intensos processos de erosão hídrica associados à ausência ou à insuficiência de técnicas de manejo do solo, pessoal. Então, as áreas mais atingidas é onde a gente não tem, principalmente, um uso ou um manejo aí mais adequado pelas atividades do solo, que utilizam o solo durante a produção aí dessas atividades. Com relação à erosão química, é preciso considerar também os impactos ambientais e econômicos decorrentes da exploração dos minerais que compõem os adubos químicos. Então a gente também tem aí vários impactos que a gente pode estar relacionando, principalmente a consequências ambientais e econômicas, né, pessoal? Nessa exploração dos minerais aí por conta da adubação de produtos químicos também, infelizmente. Com a perda de nutrientes como fósforo, por exemplo, requer o aumento na exploração desse recurso mineral presente, né, no fosfato, relativamente escasso e com uma produção fortemente concentrada principalmente em 4 países, pessoal, como Marrocos, China, África do Sul e os Estados Unidos, né? Então, onde a gente tem uma grande perda de nutrientes, como por exemplo o fósforo, a gente tem então uma grande exploração desse nutriente aí para suprir essa escassez, né? E onde a gente tem essa maior presença. Nesses 4 países foram relatados aqui pela gente: Marrocos, China, África do Sul e Estados Unidos. Compactação do solo, pessoal, que é a formação de degradação física do solo aí, pessoal, causada pela compreensão das camadas superficiais com a passagem de máquinas, que são principalmente tratores e colheitadeiras, e tem também aí as plantadeiras, pessoal. Ou em menor escala pelo pisoteio de gado nas pastagens. Então a gente tem também, não como as máquinas, mas também nesses grandes rebanhos, né? A gente tem um pisoteio de gado que também traz um impacto, essa compactação do solo, trazendo também essa degradação física. Pode dificultar e até mesmo impedir a infiltração da água do solo. Então o solo compactado diminui essa infiltração da água no mesmo, né? Então prejudicando aí, empobrecendo este solo. O aumento do escoamento superficial e a erosão hídrica. Então o solo compactado aumenta o escoamento superficial, né? A vazão dessa água vai cada vez ser maior nesse escoamento superficial, trazendo outra consequência que a gente já até comentou, que seria a erosão química. Além disso, reduz a oxigenação dos horizontes superficiais e, consequentemente, diminui a atividade biológica de micro-organismos, animais e vegetais. Então a gente tem uma baixa também biológica, aí, principalmente de micro-organismos, animais e vegetais, com a compactação do solo, essenciais para manter a fertilidade natural e a oxigenação deste solo, uma vez que reduzem a necessidade a aplicação de adubos químicos. Então é uma cadeia, né, pessoal? A gente tem a redução desses micro-organismos que eles fortaleceriam, né, a fertilidade do solo naturalmente com a oxigenação deste solo, mas infelizmente com a redução a necessidade às vezes então da aplicação de produtos químicos. As áreas mais sujeitas à compactação do solo são aquelas intensamente exploradas pela agricultura comercial, que utiliza equipamentos pesados, como por exemplo cultivo mecanizado de soja,
do milho, trigo e cana-de-açúcar, entre outros. Então temos esses exemplos de atividades onde a gente tem aí a utilização muito pesada de equipamentos, né, de maquinários. E bem como também na pecuária intensiva, né, pessoal? Então a gente tem alguns exemplos onde a gente tem áreas sujeitas nessa compactação do solo, trazendo todas essas consequências aí para o mesmo. Então aqui agora temos aí técnicas de manejo e sustentáveis do solo. Algumas técnicas que a gente pode ter de manejo para trazer sustentabilidade aí do solo. Ou seja, temos a técnica do plantio direto, pessoal, que é o cultivo de plantas agrícolas sob os restos vegetais do cultivo anterior, ou seja, chamados de palha, evitando assim o revolvimento do solo. Então, em vez da gente estar fazendo aquele preparo do solo, né, todo aquele reviramento, revolvimento do solo, a gente pode estar utilizando os restos, né, vamos dizer assim, vegetais do cultivo anterior, que a gente chama de palha, né, aquela palhada, a gente pode estar utilizando aquela palha, principalmente como adubo orgânico natural. Essa prática reduz os efeitos erosivos, visto que a camada de resíduos vegetais atua como escudo contra a água e o vento. Então a gente tem um fortalecimento aí da camada do solo por conta desse plantio direto. Rotação de culturas é a alternância entre o que é plantado numa mesma área, evitando o desgaste nutricional do solo e o seu desequilíbrio químico e biológico. Pode-se, por exemplo, plantar soja numa safra e depois alternar para o plantio de milho, escapando assim da prática da monocultura, prejudicial à vida e à conservação do solo. Então, como a gente já ouviu muito se falar, a monocultura é muito prejudicial ao solo. Por isso, a rotação de culturas, como foi dito o exemplo aqui, um ano a gente planta a soja, no outro ano a gente planta o milho. Essa rotação é muito importante para a conservação e a qualidade do solo. Integração da lavoura, pecuária e floresta. Então essa integração dessas atividades é uma forma de rotação de cultura, pessoal, só que mais complexa. Nela, o agricultor alterna entre o plantio da lavoura, o plantio de pastagem para o gado e combina essas duas culturas também com plantio de árvores, como o eucalipto ou espécies nativas, pessoal. Então a gente tem essa integração aí que a gente chama também de agroecologia, né? Essa integração de atividades agropecuárias, mas também com plantio de florestas naturais. Então a gente tem essa integração, essa produção agroecológica. Curvas de nível, que é o plantio em curvas de nível, que consiste na produção alternada por meio de linhas com diferentes altitudes do terreno. Essa técnica é essencial para as áreas íngremes. O processo ajuda a conservação o solo a conter erosões e contribui com o escoamento da água da chuva, fazendo com que ela se infiltre mais facilmente na terra e evite os deslizamentos, pessoal. Então, pessoal, as curvas de nível ela é muito importante para a gente estar evitando principalmente a erosão do solo. Então, ela traz uma conservação muito grande aí nas práticas das atividades agrícolas. Então, é muito importante a gente utilizar esse manejo durante as atividades agrícolas, as curvas de nível, por conta de tudo isso aqui que a gente comentou, que ela traz benefícios na sua implantação. Adubação verde, que é o cultivo de espécies vegetais, em geral da família das leguminosas, nos períodos de entre-safra, com o intuito de proteger o solo da ação das chuvas e dos ventos, bem como de aumentar a quantidade da matéria orgânica e transformando em adubo natural ao ser decomposta. Então a gente tem aí, pessoal, nas entre-safras, né, vamos dizer assim, a implantação de outras culturas, principalmente da família das leguminosas, e trazendo um benefício aí, pessoal, de evitar principalmente até a erosão, né, do solo, prevenindo aí, trazendo aí uma maior riqueza também de matéria orgânica e contribuindo como se fosse um adubo natural, né? Em vez dessa área ser toda depois fertilizado com um adubo químico, onde ela seria até decomposta, né? Estão trazendo aí como se fosse uma proteção para esse solo, né? Um exemplo que a gente tem aí, igual a gente tem chamado aí as safrinhas, né? Que a gente tem aí vários exemplos de espécies da família
leguminosas que são utilizadas aí nesses períodos de entre safras e nesses plantios aí, trazendo toda essa proteção do solo. Essa técnica também possibilita aumentar a fixação de nitrogênio, fósforo e potássio, entre outros elementos químicos, além de aumentar a atividade microbiana, fundamental para a produtividade aí agrícola. Então a gente tem todo esse aumento de nutrientes, trazendo essa riqueza mineral aí para o solo, né? Então fortalecendo tudo isso aqui através da adubação verde, né, pessoal? Então é muito importante a gente utilizar esse manejo, essa técnica de manejo durante as atividades agrícolas. Manejo natural ou controle biológico de pragas. É controlar as pragas agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, né, predadores e parasitas e micro-organismos com fungos, vírus e bactérias. Então a gente tem aí outros insetos que fazem esse controle natural de algumas pragas, né, que esses insetos não trazem nenhum prejuízo para aquela cultura ali, né? Então eles vão trazer só benefício, né? Pelo contrário, eles vão ajudar no controle biológico daquelas pragas que iriam atacar aquela produção agrícola. Preservar as matas ciliares, de galeria e de encostas. A vegetação que se desenvolve às margens dos cursos d'água contribui para reduzir a erosão linear e a conservação da formação vegetal nativa das encostas, sobretudo com declividade superior a 45 graus, né, que inibe os processos de erosão laminar. Então a presença aí da cobertura vegetal, como a gente já comentou, é muito importante, principalmente preservar essas matas ciliares, né, nas encostas aí, essa vegetação, essa cobertura vegetal do solo, onde a gente pode estar fortalecendo aí, prevenindo uma degradação maior, principalmente nos nossos cursos d'água, né, nossos corpos hídricos aí, principalmente até nessas áreas de declividade superiores a 45 graus, são áreas mais íngremes, pessoal, onde a gente tem essa maior velocidade da erosão da água, né, da velocidade da vazão superficial da água, e com isso a gente pode estar trazendo uma maior erosão de toda essa superfície, prejudicando lá embaixo as áreas mais baixas, né, principalmente nos corpos hídricos, né, nossos cursos d'água. Então, pessoal, esses foram os comentários dessa semana número 4. Foi um pouquinho extenso esse conteúdo, né, mas bastante gostoso e produtivo de se falar. Espero que vocês tenham entendido, professor. Assistam também aqui esse vídeo que foi dado como exemplo para vocês aprenderem mais aqui sobre esse conteúdo dessa semana 4. Desculpa um pouquinho as falhas do professor. Já já a gente vai estar aí falando sobre as atividades dessa semana. Até daqui a pouco e tchau, tchau!